Bom dia, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Eu gostaria de pedir aos que estão presentes aqui hoje, tá, que escrevessem aí presente no chat, para que a gente depois possa computar aí a presença de vocês, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai continuar dando uma olhadinha, falando sobre memória. Mas, especificamente, vamos falar sobre memória secundária. Veremos como se dá o empacotamento de memória, veremos como funcionam um pouco os discos magnéticos, a interface IDE, a interface SCSI e os discos de estado sólido. Bom, como é feito o empacotamento de memória, tá? Até mais ou menos 1990, a memória ela era fabricada e vendida como um chip único. Então, se você precisasse de mais memória para o seu computador, você comprava um chipzinho, um chip pequenininho daqueles. E havia na placa mãe do sistema um slotzinho para que você pudesse encaixar esse chip. Só que com o tempo, né, a partir de 1990, começou-se a desenvolver um arranjo diferente. Pegou-se grupos de chips, ao invés de um chip isoladamente, e começou-se a colocar esses chips em grupos, em pequenas placas, né, plaquinhas pequenininhas, tá? E chamou-se essas pequenas placas de memória. Geralmente continham aí de 8 a 16 chips montados em uma única placa. O primeiro tipo de interface desse tipo de memória é o que a gente chama de memória SIM, ou Single Inline Memory Module. E é um tipo de módulo de memória, tá? Que ele contém uma memória RAM, certo? E somente de um lado da placa, tá? Então, se você pegar um módulozinho SIM, você vai ver que os chips de memória estão somente em um lado da placa, tá? Possui um conector de bordas de mais ou menos 72 contatos e uma taxa de transferência em torno de 32 bits por ciclo de clock. Se você vê, geralmente, os módulos SIMs, eles só têm chips de um lado. Alguns têm chips dos dois lados, mas isso significa que os chips de um lado são memória propriamente dita, e os que estão do outro lado são os chips que a gente chama de chips de paridade. Esses chips de paridade, como a gente já viu na aula de memória primária, eles são utilizados para fazer checagem de erro, né, na memória, tá? Lembrando que e ainda estamos falando de memória primária, ainda estamos falando de memória RAM, ainda não partimos para a memória secundária, tá bom? Só que esse tipo de tecnologia foi ficando em desuso, ele foi perdendo espaço para um outro, que é o que a gente chama de memória DIMM, que significa Dual Inline Memory Module. Ele possui, né, memória RAM de ambos os lados do módulo, ou seja, o pentezinho tem chips dos dois lados, e os dois lados são chips de memória propriamente ditos, tá? Sem paridade, né? E podem ser divididos em dois grupos, o SDRAM. E a diferença básica entre esses dois tipos... Bom dia, Tainara, seja bem-vinda. A diferença básica entre esses dois tipos, o RDR e o DDR, é a quantidade de conectores, né, e a velocidade de transferência, tá? Há ainda também a chamada SODIMM, que é um tipo de memória DIMM, né, Dual Inline Memory, que é chamada de Small Outline DIMM. Ela possui mais ou menos a metade do tamanho de um módulo DIMM normal e é utilizado basicamente em quê? Em notebooks, tá? Em dispositivos menores que precisam de espaço e não podem se dar o luxo de ter um espaço de memória muito ocupado, né? Certo? E aqui na figura, vocês podem ver que à esquerda nós temos 3 módulos de memória SIM, tá? Acima é o mais antigo, que só tem 30 pinos.
Ao meio, a gente tem um modelo de 68 pinos e abaixo a gente tem um modelo de 72 pinos. Quanto mais pinos, maior a velocidade, maior a taxa de transmissão. Bom, agora sim, a gente vai para a memória secundária, propriamente dita, tá? Que são os discos magnéticos, né? Os discos magnéticos são um tipo de memória secundária, como a gente já falou, memória secundária, a gente dividiu, né, a hierarquia de memória na aula passada. A gente viu que a memória primária armazena os dados os dados e instruções dos programas que estão em execução no momento. Mas, obviamente, quando o programa terminar a sua execução, esses dados, eles pode ser necessário que esses dados sejam guardados em algum lugar. Tá? E como a memória primária é uma memória volátil, ou seja, se não há uma carga elétrica nela, ela perde os dados que estão ali armazenados. Então, esses dados precisam ser gravados em um tipo de memória permanente, que permaneçam gravados ali mesmo que o sistema seja desligado, e esse aí é o tipo de memória secundária. E os discos magnéticos são um tipo de memória secundária que vem sendo amplamente utilizados na história da computação, e inclusive ainda são muito utilizados hoje em dia. A tecnologia evoluiu bastante e ainda assim são utilizados. Eles são compostos por um ou mais pratos de alumínio, e esses pratos de alumínio eles são cobertos com um revestimento magnetizável. Esse prato de alumínio ele pode ser de face simples ou face dupla. Quando ele é de face simples, quer dizer que somente uma superfície do prato é magnetizável, ou seja, somente uma superfície pode ter dados gravados nela. Quando é de dupla face, alô, alô, vocês estão me ouvindo? Caiu aqui sem querer a internet. Sem querer, ó. Onde foi que eu parei, hein? Por favor, me dê uma luz. Até onde vocês ouviram? Dupla face, né? Certo? Sim, então pode ser de face simples, ou seja, só um dos lados, né? Pode ser gravado, ou pode ser de dupla face. Significa que eu posso gravar os dados de ambos os. Bom, além disso, eu tenho um chamado cabeçote de disco, que é um bracinho que ele percorre a superfície do disco, e na ponta do braço, que percorre a superfície do disco, eu tenho um dispositivozinho chamado de cabeçote. E esse cabeçote, ele contém uma bombina de indução que fica flutuando acima da superfície, ou seja, ele não chega a encostar na superfície. Ela fica flutuando apoiada num colchão de ar. Tá? E aí, por não haver esse contato, não há desgaste efetivo do disco quando ocorre uma operação de leitura ou de gravação. Ao contrário, né, dos discos, né, que eram chamados de floops, né? Não sei se vocês lembram, mas dá uma pesquisada e dá uma googada rapidinho em disquete de 3,5 polegadas e 5,5 polegadas, né? Que era um tipo de memória, os avós dos pendrives, né? Os avós dos cartões SD, né? Eram memórias portáteis, né? Um tipo de memória terciária, mas que usava também gravação magnética. Só que a cabo de gravação encostava na superfície. Então, com o tempo, cada vez que você fazia uma leitura ou gravação, a superfície ia desgastando e ia ficando porosa ao ponto de. E aí o disco ficava inutilizado, né? Você tinha que jogar fora. Tá? Bom, então,
Então, como é que ocorria? Você tem esse disco, ele fica girando, né? E aí o cabeçote, o braço, se posiciona em determinada posição do disco para fazer a leitura. Quando isso acontece, né? Pronto, primeiro eu vou explicar o processo de gravação. Como é que eu gravo um dado no disco, tá? Eu posiciono em cima da região do local em que eu vou gravar. E aí, uma correntezinha positiva ou negativa vai passar em cima daquele cabeçote. E quando essa corrente positiva ou negativa passar pelo cabeçote, o que é que acontece? A superfície que está logo abaixo dele, ela será magnetizada. Ela vai alinhar as partículas daquela superfície, né, de acordo com a polaridade que está passando. Se for positivo, as cargas vão para um lado. Se for negativo, as cargas vão para o outro. E eu nem preciso dizer que cargas para um lado ou para o outro significa o quê? Significa um sistema binário de informação que a gente pode traduzir como zeros e um. Então é assim que a informação vai ficar gravada na superfície do disco. E aí, para fazer a leitura, eu não passo uma corrente no cabeçote. Quando eu vou fazer uma leitura, eu posiciono o cabeçote sobre aquela superfície, e aí aquela área magnetizada, né, que tá, as partículas estão gerando um campo magnético positivo ou negativo, né, vai induzir uma corrente em cima do cabeçote. Ele possui, né, um dispositivozinho, né, que vai capturar esse campo magnético, tá? E aí ele vai conseguir os dados, né, os bits, ler os dados, os bits que estão armazenados ali. Gente, só um instante. Estão me interrompendo aqui, eu volto já, peraí. Alô, alô, pessoal, estão me ouvindo? Ah, é porque interromperam aqui, aí eu tive que atender ali uma pessoa, tá? E agora tô de volta, tá bom? Então, nessa imagem aí, você pode ver a, como é que é a anatomia, tá? De um disco magnético, certo? Vou só tentar interromper essa apresentação, que eu vou tentar dar uma explicaçãozinha rápida de como é o disco magnético. Para isso a gente vai lá para o GIMP, famigerado GIMP. Vamos lá, cadê a tela do GIMP, meu Deus? Pronto, tá aqui. Pronto, vocês estão vendo o GIMP aí, né? Vamos lá, vou tentar aqui. Como é que eu faço? Tentar desenhar um círculo, tá? Tentar. Cadê? Eu não. Pô, brilho e contraste, que é isso, cara? Tá, merda. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não tem uma forma de círculo, não, né? Tem que ser no lápis mesmo. Bom, que seleção. Ah, seleção.
Só um instante, gente. Eu preciso atender de novo ali. Uma pessoa, eu volto já.
Pronto, pessoal, estamos de volta. Peço desculpas, tá? Infelizmente a gente trabalhando como impedir, né, que certas interrupções aconteçam, tá? É isso aí, faz parte do ofício, né? Então vamos lá, vamos continuar. Certo. Eu só tentar me situar o que, é que eu estava fazendo. Ah, sim, eu ia desenhar como é que é a estrutura do HD, não é isso? Então vamos lá, vamos aqui para o GIMP. Ali que tem gente aí que saiu, né? Vai ver depois no YouTube. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui. Bom, aqui. Eita ferro. Antigamente esse GIMP tinha uma seleção circular, né? Não tem mais não. Esse aqui, seleção elíptica. Tá, vamos ver aqui. Vou colocar aqui camada. Selecionar. E a borda. Pronto, acho que agora dá certo. Está demorando muito. Que droga. Tá feio mesmo, foi mal. Desculpa aí. Tá, certo? Com muita boa fé, eu quero que vocês acreditem que nós temos aqui vários círculos concêntricos, tá? Esses círculos aqui no HD, na superfície do HD, do disco, eles são... Obrigado, Pedro, você é muito gentil. Essa superfície aqui a gente chama de trilhas, é onde os dados vão ser gravados no disco, tá? Essas trilhas, elas têm que ter uma separação uma da outra, uma pequena separação. Aí no desenho parece ser muito grande, né? Mas a separação entre essas trilhas é muito pequena, justamente para que uma não interfira na outra, certo? Os dados, como é uma coisa magnética, é um campo magnético, se elas ficarem muito próximas uns das outras, né? O campo magnético de uma vai interferir no da outra e você vai acabar corrompendo o dado que está ali gravado. Então a gente tem várias dessas trilhas, que são esses círculos concêntricos, nos diversos pratos. Eu tenho 2, 3, 4 pratos, né? Ali, e eu pegar esse conjunto de trilhas que tem o mesmo diâmetro, ou seja, que tem essa mesma distância daqui para cá, então se de todos os pratos eu pegar todas essas trilhas que tem esse diâmetro, eu vou formar um cilindro, ok? E cada um desses cilindros é dividido em setores. Observe aqui, eu vou dividir esse círculo, esse disco aqui, deixa eu ver quantos setores eu consigo dividir. Vou tentar dividir mais uniforme. Pronto, eu acho que já está bom, né? Dividir aqui em 8 setores, tá? Então,
cada uma dessas trilhas, de mesmo diâmetro, de vários pratos, formam o que a gente chama de cilindro, tá? E essas trilhas são divididas em setores. Então, esse aqui é um setor, esse outro aqui é outro setor. Vou pintar aqui, ó, de azul. Em vermelho eu vou alternar os setores, tá? Eu tenho aqui um setor, estou alternando os setores aqui em azul e vermelho. Certo? Então, é o que a gente chama de setores. Tá? E os dados são gravados aqui nesses setores. Se você observar, quanto mais distante do centro a trilha está, maior o setor. Isso significa o quê? Que eu tenho uma densidade menor de dados. Por que, professor, tem uma densidade menor de dados? Porque cada setor ele guarda uma mesma quantidade de dados. Tá? Digamos aqui que cada setor guarde 4 bytes de dados. Então, não interessa se ele está próximo do centro do cilindro ou se ele está longe do centro do cilindro. Cada setor desse aqui, ele vai guardar 4 bytes. Tá? Se ele vai guardar 4 bytes, o que, é que a gente pode dizer? Que os dados que estão mais afastados do centro, né, eles estão mais espaçados. Ou seja, se eu precisasse de 4 bolinhas dessas aqui, uma para cada byte, vocês concordam que se eu me aproximo do centro, as bolinhas estão muito mais próximas umas das outras, não é? Ou seja, a densidade de dados aqui no centro do disco é muito maior do que a densidade de dados aqui fora. Isso gera um incômodo, porque à medida que eu vou me afastando do centro do disco, eu estou criando aqui uma grande região em branco, ou seja, eu estou perdendo muito espaço que poderia ter sido utilizado para gravação. Vocês concordam comigo, né? Com relação a essa observação. Então, mais para frente, eu vou mostrar qual foi a estratégia que o pessoal encontrou para otimizar o espaço de gravação dentro de um disco. Eu só quero que vocês olhem agora para uma trilhazinha dessa daí, um setor desse, tá bom? Então, essa daqui, eu vou voltar lá para os slides. Pronto. Aqui voltamos para os slides. Foi mal, Felipe, é porque como o computador aqui é um pouco lento, tá? E demora um pouco para transitar de uma coisa para outra, né? Eu saí do Git e estou voltando para a apresentação. Além do computador ser lento, a internet não está ajudando de maneira alguma, né? Então, olha só, eu tenho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, opa, conseguem ver, o meu cursor não está aparecendo, né? Tá? Pronto, ó. Isso aqui é um setor, tá bom? Certo? Cada um daqueles setores ele vai ter essa anatomia. Então, ele vai ser dividido em preâmbulo. Aqui no meio serão os dados propriamente ditos. E aqui no final a gente tem o SCC. Tá? E entre aqui a gente tem a largura da trilha. E entre cada setor tem que ter uma. Vocês estão me ouvindo? Estou falando de setor, tá? Beleza. Então vamos lá, vamos ver como é que é a anatomia de cada setor. Eu tenho deve ser as duas, João Pedro, né? Deve ser, Pedro, deve ser a minha internet e a sua. Tá, então temos o preâmbulo. O preâmbulo tem dados gravados ali no preâmbulo. Foi que eu caiu a apresentação.
Estou tentando acompanhar aqui do celular e eu não estou vendo a apresentação. Então, pronto, eu tenho aqui o preâmbulo, tá? Então, tanto o preâmbulo quanto essa parte de dados, quanto o SCC, eles possuem dados gravados, magnetizados ali, tá? O preâmbulo ele vai servir para indexar o dado, ou seja, para dizer para qualquer dispositivo que precise dali do disco, que ele está ali, ele se identifica, ó, eu sou o setor tal, tá? Após o preâmbulo, a gente vai ter o quê? Os dados propriamente ditos, ou seja, a informação que está contida ali naquele setor. E por fim, a gente vai ter o SCC, que é o Error Correction Code, ou seja, aquele código de correção de erro, né? É parecido com o que a gente viu lá nas aulas sobre memória primária, a gente vai colocar um códigozinho ali para detectar se os dados que estão armazenados naquele setor estão corretos ou se possuem algum erro que possa ser corrigido. Obviamente, cada disco ele pode ser formatado, né? Ou seja, apagado. Feito isso alguma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, né? E a gente tem três tipos de formatação. Tá? A gente tem a formatação física, a formatação lógica e a formatação a gente tem a formatação física, a formatação lógica e a formatação de baixo nível ou zero fio. Como é que é a formatação física? Ela é feita só uma vez na vida do HD, tá? É feita lá na fábrica, né? É, nessa formatação que o disco vai ser dividido em trilhas, setores, cilindros, né? E é feito o quê? É feito uma busca, uma procura por blocos que estejam ruins, né? Para serem isolados. Ela é feita uma única vez, tá? E não tem como refazê-la em casa. Não tem como refazê-la por software. Ela é feita por um outro hardware, por um outro mecanismo. Já a formatação lógica, ela é feita pelo sistema operacional, tá? E pode ser feita quantas vezes você achar necessário. Ela serve para quê? Para que o sistema divida ali faça a indexação, tá, dos setores de uma maneira que ele possa achar cada setor quando ele for necessário, tá bom? É o que a gente chama de sistema de arquivos. Quando vocês estiverem estudando sistemas operacionais, vocês verão o que são sistemas de arquivos, e quando o sistema de arquivo é criado, isso é, na verdade, uma formatação lógica. Tá? Na apenas só o preâmbulo, ou seja, aquele setor ele é desindexado. A informação que estava contida ali nos dados, ela continua gravada ali, tá? Ela não foi apagada. Isso permite que os novos dados que forem serem gravados sobrescrevam os que estavam ali armazenados. A gente tem alguns programas de recuperação de dados que vão fazer o quê? Vão justamente procurar os setores que foram desindexados, certo? Que foram, entre aspas, apagados, e ali eles vão conseguir ler aqueles dados que estão gravados ali, ok? Existe também a formatação de baixo nível ou zero fio. O que é isso? Quando você formatação de baixo nível, você está zerando todos os dados que estão gravados em todos os setores. Então, você está preenchendo com zero, você está realmente apagando. Na formatação lógica, você não apagou nada, só desindexou. Tá? Na formatação de baixo nível, não. Você está zerando o HD todinho. Você vai realmente apagar todos os dados gravados. Tá? Apagar assim, gravando zero. Né? E depois que você faz isso, não tem mais como recuperar os dados, não. Eles estão realmente perdidos. Você tem que evitar fazer a formatação de baixo nível, porque ela demora muito e desgasta muito as partes mecânicas do disco. A gente tem que lembrar que o disco ele é um mecanismo mecânico. Ele tem os pratos que ficam girando, né? O Jorge está perguntando se a formatação lógica meio que não apaga os dados. Não, ele não apaga, realmente a formatação lógica não apaga dado nenhum, tá? Os dados continuam lá. Ou seja, se você. Ah, vou formatar o meu HD, aí você está com preguiça de fazer a formatação de baixo nível, né? O zero fio, você faz só uma formatação lógica, e aí você vendeu, né? O seu HD só com a formatação lógica, o cara pode recuperar o que está lá. Né? E já se você fizer a formatação zero fio, não tem como recuperar, não, porque você sobrescreveu todos os dados do disco com zero. Então, tudo que tem gravado no disco é um monte de zero, em todos os setores. Ok?
Aí você vê mais ou menos como é que funciona. Eu tenho 4 pratos, 8 superfícies, né? De, indexadas de 0 a 10. Então, eu vou ter aí 8 cabeças de leitura, também indexadas de 0 a 10. O braço faz esse movimento, né? Para dentro e para fora. E os cabeçotes vão se posicionando e a leitura dos dados. Aqui, eu tenho um GIFzinho que eu botei para você ver como é que o braço vai se posicionando, tá? Isso, exatamente. Teve uma pergunta aqui no chat, e foi o seguinte, o Jorge Gabriel. Então, por exemplo, no Windows, quando seleciona para formatar e coloca formatação rápida, essa é a lógica, exatamente. E a formatação normal, aquela que demora, é a zero fio. Exatamente, é isso mesmo, tá? Lembrando que a zero fio, ela desgasta, porque você tem esse movimento, você tem todas as partes mecânicas, e ela vai desgastando. Essas partes mecânicas, elas vão desgastando com o tempo, ok? É, O prato em si, ele teria, teoricamente, uma capacidade de gravação quase que infinita, ele não se desgasta, apenas se o prato for oxidando com o tempo, né? Você vai perdendo a capacidade de gravação, mas você tem inúmeras, quase que infinitas gravações que você pode fazer nesse prato, né? Nessa superfície. O HD ele só vai deixando de funcionar realmente porque, como é mecânico, com o tempo essas partes mecânicas vão se desgastando, né? O motor que faz a rotação vai se desgastando, né? O braço que vai para um lado e para o outro, ele tem uma série de dobradiças, né? Que com o tempo, de tanto se movimentar, vão se desgastando. Então, a vida útil do HD, do disco magnético, é baseada muito mais nos desgastes realmente dessas partes mecânicas do que seria um desgaste da superfície, tá? Se você tivesse como o Breno está perguntando quanto mais formatação fizer no disco, a capacidade vai diminuindo? Não diminui não, tá? A capacidade não vai diminuindo não. O que você está fazendo é que você está desgastando as partes mecânicas. Esse bracinho que vai para dentro e para fora, né? E tem uns roldanas ali, uns dobradiças ali, que com o tempo eles vão se desgastando e vão emperrando, tá bom? Por isso que antigamente se fazia muito isso, hoje em dia nem tanto, era colocar o computador num lugar frio, né, com ar-condicionado. O gelo, o metal se contrai, e aí ele se contraindo, né? As partes com o tempo vão se desgastando, vão ficando mais frouxas, vão se soltando. Aí, como o metal mais frio, elas ficam mais firmes, né? Tá? Em compensação, o atrito também pode ser um pouquinho maior. Ok? Então, bola para frente, né? Então, tá ok aí. Formatação física, formatação lógica. Alguns fatores que influenciam a velocidade. A gente tem a busca, né? Ou seja, eu tenho que posicionar. O disco fica girando, fica o tempo todo girando. E aí eu vou buscar um dado que está gravado. Eu tenho que saber em que setor ele está gravado. Eu tenho que posicionar o braço exatamente na trilha, né, em que o setor está gravado. Tá? Então tem esse tempo de busca, né? Além disso, além do tempo de eu posicionar o braço na trilha correta, como o disco está girando, imagine que eu cheguei com o braço no exato momento em que o setor acabou de passar. Eu tenho que esperar o setor dar a volta todinha, né, para chegar no lugar que o braço está, que o cabeçote está para poder fazer a leitura. Então tem essa perda no tempo de busca. Ou seja, também a latência de rotação é justamente, se eu perdi o tempo do setor, eu tenho que esperar, né, o setor dar a volta todinha, isso é a latência de rotação. E o tempo de transferência, lembrando que é tudo magnético, né, vai fazer uma indução magnética, tá? No cabeçote, aí esse dado vai ter que ser lido, vai ter que ser interpretado lá pela controladora. A controladora do disco, a gente já comentou sobre isso em aulas anteriores, é como se fosse uma CPU completa, né? E está ali no dispositivo. E ela serve para quê? Ela serve todo o funcionamento do próprio dispositivo. E ela conversa com o sistema maior, com o seu computador, através do driver, né? Que é um software. Vai fazer essa tradução de como é que ela conversa com o que o computador conversa. Tá? Bom, como eu falei, como é que eu posso aumentar a capacidade de gravação? Se vocês lembrarem daquele desenho que a gente fez lá no GIMP, cada setor, cada trilha, né? Cada eles tinham o mesmo grau de tamanho, eles não tinham o mesmo tamanho físico, né? Eles tinham o mesmo tamanho em grau, tá? Por isso que quanto mais distante do centro, maior o tamanho físico do setor, mas ele tinha o mesmo grau
de um setor mais próximo. Ou seja, cada setor gravava 4 bytes, mas o setor mais distante era maior, ou seja, a densidade era menor, havia muito espaço desperdiçado. E essa aqui foi uma estratégia, tá, que se encontrou para otimizar, ou seja, os setores têm o mesmo tamanho, só que eles não têm o mesmo grau, cada trilha não tem o mesmo número de setores. Na figura anterior, você viu que cada trilha tinha 8 setores. Vocês lembram disso, né? Agora não, cada trilha não tem mais o mesmo número de setores. Quanto mais próximo do centro, menos setores uma trilha vai ter. Quanto mais distante do centro, mais setores uma trilha vai ter. Então, com isso aí, eu consigo otimizar o espaço de gravação em cima do disco e consigo gravar muito mais dados. Bom, até pouco tempo atrás, o processo de por o que a gente chama de alinhamento horizontal ou longitudinal. É como vocês estão vendo aí na figura de cima, ou seja, as superfícies eram magnetizadas, o campo magnético gerado, ele era em paralelo à trilha ali, tá? Longitudinalmente à trilha. Só que aí vai fazendo, o que é que vai acontecendo? Para aumentar a capacidade de armazenamento, as trilhas vão ficando cada vez menores. Então, cada pedacinho desse aí que eu estou gravando, né, um bit aí, vai ficando cada vez menor. E vejam que vai chegar um ponto que essas células são tão pequenininhas que o campo magnético de um vai começar a interferir diretamente na outra. Tá? Veja que o sentido do campo magnético é para cá, esse aqui é para cá. Então, elas estando muito próximas, muito pequenas e muito próximas, os campos magnéticos vão começar a se interferir e a gente vai começar a ter erros, né? Vai ter dados errados aí, tá? Esse campo aqui muito próximo desse vai fazer com que ele gire, né, na direção errada, mudando esse dado de 1,0 para 1, por exemplo. A solução foi fazer o quê? Gravação perpendicular, que é a figura de baixo, ou seja, o alinhamento das partículas, né, na superfície é feito de forma a acompanhar o raio do disco, certo? Ou seja, a polaridade positiva ou negativa, né, do campo magnético daquela partícula, ela está de acordo com o raio do disco. Isso permite que eu tenha célulazinhas cada vez menores e não haja interferência de um campo magnético para outro. Isso aí aumentou muito, né, a área que eu posso magnetizar de um disco, ok? Bom, continuando. Agora vamos para interfaces de discos. Tanto os discos IDE quanto os discos CISC, SCSI, que chama, né? Eles são discos magnéticos, tá? Só são interfaces de disco. Bom, lá no começo, quando se criou a BIOS do computador, o rapaz que estava trabalhando, né? Resolveu-se, quando criou-se a BIOS do computador, fazer o endereçamento de cada setor usando números de cabeçote, cilindro e setor, tá? E do disco. Só que por uma maneira equivocada, o programador que fez a primeira BIOS, ele colocou lá na BIOS, né, a numeração dos cabeçotes e os cilindros começando com 0 e dos setores comum. Se você já viu arrays em FUP, né, você sabe que o primeiro elemento ele é indexado com 0. Então, o que é que o carinha que foi programar a primeira BIOS fez? Ele cometeu um erro, tá? E indexou os cabeçotes e cilindros com 0, o primeiro, mas os setores, os comum, né? Isso fez com que a gente tivesse uma geometria errada. Por exemplo, se eu tenho 4 bits para os cabeçotes, né? 16 bits, não, perdão, deixa eu ver aqui. Uns 4 bits por cabeçote. Se eu tiver uns 8 bits para dados, né? Tiver uns, vou colocar aqui uns 5 bits, uns 4 bits para setores, eu vou perder uma capacidade de cilindro, porque uma capacidade de setor. Porque eu não tenho como indexar, por exemplo, se eu tenho 4 bits para setores, eu tenho 16 setores. Mas aí eu não tenho como indexar do 0 ao 15, eu vou indexar do 1 ao 15. Eu vou perder um setor. Tá? E isso aí criou-se um gargalo, né? Porque
com essa abordagem, com essa estratégia, os HDs eles só podiam ter uma capacidade máxima de 504 megabytes. Tudo bem que isso aconteceu em 1970 e em 1970 não tinha, ninguém imaginava que os HDs fossem chegar, né, a 404 megabytes, a 504, era um tamanho enorme, muito grande, tá? Bom, mas então vamos continuar aqui com o IDE. O IDE ele tem essa interface, a gente tem esse conector e tem esse cabo, tá? Ele suporta dois dispositivos ao mesmo tempo, um que a gente chama de primário e secundário. Até pouco tempo atrás, né, até um tempo atrás, você podia ver a denominação de mestre e escravo. Só que hoje, né, não se considera politicamente correto denominar de mestre e escravo, então a nomenclatura oficial foi mudada para primário e secundário. Isso quer dizer que no mesmo cabo, eu tenho até dois dispositivos, vocês vejam aí no cabo à direita em cima, né, que eu conecto uma ponta na placa-mãe, tá? E eu posso colocar os outros dois dispositivos, que podem ser dois HDs, né? Ou pode ser um HD e um CD-ROM, um DVD-ROM, tá? Dependendo se ele tem o conector IDE. Ou seja, eu tenho dois dispositivos conectados ao mesmo cabo, só que somente um deles pode estar ativo por vez. Ou seja, eu não tenho como, se eu tenho dois HDs, eu não tenho como gravar nos dois ao mesmo tempo. Eu vou gravar ou num ou no outro, tá? E se eu tenho dois HDs e o meu sistema operacional, vou instalar um sistema operacional, eu tenho que obrigatoriamente instalar um sistema operacional no HD primário. Porque se eu for gravar no HD secundário, eu não tenho como dar o boot no sistema. Então, é quase que como uma extensão do HD primário. E como é que você decide qual é o sistema que, se eu estou colocando dois HDs, qual é o HD que é primário e secundário? Pelo jumper. Você pode ver ali o jumper, né? Você teria três posições possíveis do jumper, né? Na primeira posição, ele funcionaria como primário. Na segunda posição, ele funcionaria como secundário. E tinha ainda uma terceira posição, que é o cable select, ou seja, deixava para decidir se aquele dispositivo era primário ou secundário, se ele estava de acordo com a posição que ele estava no cabo. Tá? Se ele tivesse aqui na ponta, ele seria o primário. Se ele tivesse aqui no meio, ele seria o secundário. Tá bom? Isso aí é o DE, né? Que é uma interface, tá? Bom, exatamente, Jorge, é para isso que serviu os jumpers, tá? Só que aí os HDs foram crescendo de capacidade, né? Você vê que a alimentação é feita por esses cabos em paralelo, tá? No IDE são 40 cabos em paralelo, no EIDE são 80, né? Só que no EIDE são 80 cabos em paralelo, só que 40 para dados, né, e 40 para redução de ruídos, tá? Então, é praticamente a mesma coisa, só que 40 deles são para redução de ruídos. E aí os HDs, obviamente, chegaram a ultrapassar em muito a capacidade dos 504 megabytes. E aí, como é que faz? Tá? E além disso, começou a surgir HDs com uma geometria diferente da que primeiramente foi programada na BIOS, né, do que a BIOS suportava. Então a BIOS conseguia endereçar de um jeito os HDs, né, e os HDs tinham uma geometria diferente da BIOS original, que ela não conseguia mais indexar. Então o que é que aconteceria aí? Iria acontecer uma quebra de compatibilidade, ou seja, os HDs novos eles não seriam compatíveis, né, com sistemas antigos. Então tinha duas estratégias a se fazer. Ou se abandonava todos os sistemas antigos, criava-se uma BIOS nova, ou criava uma camada, né, de interação entre as duas, né, que permitisse com que os novos HDs conseguissem se comunicar com a BIOS, que ainda usava aquele sistema de indexação errado. E para isso criou-se o endereçamento lógico de blocos. Tá? Esse endereçamento lógico de blocos praticamente cria uma indexação para a BIOS e outra indexação para o HD. E aí a controladora vai ter o trabalho, né, de traduzir, né, os endereços LBA, que é o Logic Block
address, né, em endereços de cabeçote, cilindro e setor, tá? Bom, então, do IDE veio o EIDE. Opa, ainda não quero falar de SATA ainda não. Veio o EIDE, tá? Que para aumentar a velocidade, aumentar a capacidade, né? E o EIDE, que é o chamado de Extended IDE, né? E, foi nomeado de ATA 3, tá? E ele tinha uma taxa de transferência de até 16 megabytes por segundo. E aí a tecnologia foi se aprimorando, veio com 32 megabytes por segundo, o ATA 5 com 66 megabytes por segundo, né? E no ATA 6 chegou e alterou o tamanho, né, da LBA para 48 bits, né? Isso aí aumentou a capacidade máxima dos HDs para 128 petabytes. Só vai dar problema para a gente agora lá em 2035, mas aí quando chegar em 2035, o pessoal que se vire, né, para resolver esse problema, tá? Bom, e aí veio o ATA 7, né? E o ATA 7, ao invés de aumentar o tamanho do conector, né, para aumentar a taxa de dados, porque a cada evolução dessa aí, o tamanho do conector foi aumentando, né? Então, o ATA 7, em vez de aumentar o tamanho do conector, para aumentar essa taxa de transferência, ele passou, ao invés de uma transferência em paralelo, passou para uma transferência serial, ou seja, um bit por vez, né, para um conector de 7 pinos, tá? E a velocidade dessa transmissão começava já a 150 megabytes por segundo. Infelizmente, o ATA7 só permite um dispositivo por cabo, não dá para trabalhar como primário e secundário, tá? Isso ocupa menos espaço com cabos, né? Como o cabo é menor, a gente tem menos emissão de calor. Como ele trabalha com a voltagem bem mais baixa, a gente tem um menor consumo de energia. Uma transmissão paralela, ele passou a ser conhecido como Serial ATA ou SATA, que é essa tecnologia que você pode ver aqui nas figuras. Bom, eu perdi a capacidade de ter dois HDs no único cabo. E aí, como é que eu faço as mães para ter mais de um slot, né, para você colocar um dispositivo SATA? Tá? Atualmente, elas têm de 8 a 16 slots desses aí, para você colocar os seus HDs. Ok? Então, o SATA, na verdade, é uma evolução, né, do IDE, certo? Que não são tipos de discos magnéticos, eles são interfaces, tá? Para os discos magnéticos. A tecnologia de disco magnético permaneceu a mesma, com aquele bracinho, com aquele prato, e está tudo encapsulado, né, empacotado dentro desse dispositivo aí, com uma controladora, e tanto o SATA quanto o IDE são interfaces utilizadas para você comunicar o seu dispositivo com a placa-mãe do seu sistema. Bom, temos aí mais uma maneira que é. Eu esqueci o que é que significa essa sigla, mas é o seguinte: são duas maneiras da gente aumentar a velocidade de leitura do HD, certo? Como é que funciona? É o seguinte: quando você faz uma pesquisa, digamos que você queira extrair os dados um, 2, 3 e 4, tá? E aí, o que é que você vai fazer? Você tem o primeiro dado, o segundo dado, o terceiro dado e o quarto dado. Aí você faz o quê? Você vai primeiro, vai ler o primeiro setor, que tem o primeiro dado, tá? Aí depois busca o segundo, para depois ler o terceiro e depois ler o quarto. Só que se os dados não estiverem gravados nessa sequência, você vai perder mais tempo, né? Você tem que ler o primeiro, procurar o segundo, esperar o segundo passar, depois ler o terceiro, depois ler o quarto, né? Isso aí é mais lento, que é a chamada CNCQ. Vou pescar aqui rapidinho, para que eu anotei em algum canto. Ah, tá aqui, Native Command Query, né? É a busca por comando nativo. Tá, pronto. Então, sem o NCQ, você faz a busca sequencial, primeiro, segundo, terceiro. Com o NCQ, você não importa a ordem do que você vai ler, tá? Se você vai ler 1, 2, 3 e 4, o primeiro que você encontrar, você já lê e já grava. Então, a sequência que você pode obter os dados pode ser completamente diferente. Pode ser 4, 2, 3, 1, 4, 1, 3, 2, não interessa. O que você encontrou primeiro, você já lê.
Aí vai guardar lá num buffer e depois a controladora organiza direitinho e passa a informação lá para o seu sistema, tá? Bom, interface SCSI, a gente pronuncia SCSI, né? É a chamada interface de Small Computer System Interface. Ela é uma especificação já bem antiga, né? Mas ela tem uma taxa de transferência de dados bem alta, de até 640 megabytes por segundo. É uma tecnologia cara, consequentemente foi pouco utilizada em ambientes domésticos, ficando mais para ser utilizada em servidores, né? E com o tempo, em ambientes que você precisava de sistemas mais baratos, ela foi sendo substituído pouco a pouco, né, pela tecnologia SATA, tá? Ela é mais uma interface de barramento do que só uma interface de comunicação com disco, né? E nela você pode conectar até 8 dispositivos, atualmente 16 dispositivos, ou seja, não são só dois, né? E entre esses dispositivos você pode colocar discos, unidades de mídia ótica, scanner, impressora, ou qualquer outro tipo de periférico que você quiser conectar. Tá? E cada dispositivo ele tem que ter dois conectores, um de entrada e outro de saída. Os cabos, obviamente, vão conectar, né? Vão conectar a entrada de um dispositivo, que é a saída do outro dispositivo, fazendo com que eles sejam conectados em série. Certo? Lá no último dispositivo, você precisa de um sistema de terminação, que é formado por um conjunto de resistores que vão ter a função de impedir o que a gente chama de efeito bate-volta, que ocorre quando os sinais, né, vão sendo transmitidos de um dispositivo para outro, né, os dispositivos eles podem retransmitir, e aí quando chega no último, o que acontece? O sinal bate e volta, né, retorna pelo barramento, causando conflito. Então, por isso que precisa, no último dispositivo, a gente colocar o que a gente chama de terminação, tá? Um dispositivo de terminação. Sim. Se eu tenho um cabo que permite 8 dispositivos, eu não posso colocar 8 discos, 8 HDs nele não, certo? Porque um dos dispositivos é a computadora, né? Quem vai fazer o controle de comunicação dessa galera todinha. Em alguns sistemas, tá? Geralmente essa ficava na própria placa-mãe, certo? Mas você pode ter em outros sistemas ela num dispositivo separado. Bom, existem basicamente três formas da gente emitir esse sinal, tá? Por um cabo CISC, né? A gente single-ended, que nesse modo o sinal ele é emitido pela controladora para todos os dispositivos conectados, né? Por meio de uma única via. E como é por uma única via, o sinal vai se degradando, né, ao longo do percurso, tá? Então, nesse caso, é recomendado que o cabo não tenha mais do que 6 metros. Bom, obviamente a implementação mais simples e por isso que é a mais utilizada, né? A gente tem também a High Voltage Differential, que é o HVD. Nesse modo, o sinal é transmitido por meio de duas vias, né? E aí a gente pode calcular a diferença de voltagem entre ambas, para poder identificar se houve interferência no sinal, se houve perda, né, no sinal. E aí a gente pode fazer a correção do sinal. Tá? E além disso, os dispositivos podem receber um sinal e retransmitir para outros dispositivos, fazendo uma ponte. Então, nesse caso aí, o alcance de transmissão de sinalização pode chegar até 25 metros. E aí a gente tem o Low Voltage Differential, né, o LVD, que é basicamente a mesma coisa do HVD, só que utiliza uma voltagem menor, tá? E aí, como a voltagem é menor, o alcance também é menor, e aí os cabos podem chegar aí a 12 metros, por aí, ok? Todos os dispositivos que estão conectados a um cabo CISC, SCSI, tá? Eles vão se comunicar 2 a 2, certo? Isso permite que eu tenha dois dispositivos ativos ao mesmo tempo. O ideal não tinha como ativar os dois dispositivos ao mesmo tempo. Eu só tinha um de cada vez, tá? Nesse caso, eu tenho dois ativos ao mesmo tempo. Um eu vou chamar de iniciador e o outro eu vou chamar de alvo, certo? Ou seja, o sinal sai
do iniciador para chegar no alvo. Tá? Lembrando também, né, que a tecnologia SATA só permite um dispositivo por cabo. E aqui no Skills a gente tem até 16 dispositivos, 15 dispositivos no mesmo cabo. Lembrando, eu digo 15 porque um tem que ser a controladora, tá? E a gente tem dois modos de transmissão. A gente tem a transmissão assíncrona, onde o iniciador envia um comando e aí ele vai aguardar que ocorra uma resposta antes de mandar um outro comando. Ou seja, ele sempre fica aguardando uma resposta para todas as operações. E temos a síncrona. Nesse caso, o iniciador ele pode ficar enviando, tá, comando a rodo aí, antes de receber uma resposta de uma solicitação anterior. Embora ele tenha que obedecer certos intervalos, né? Ele não pode chegar e mandar uma ruma de comando de uma vez, não. Ele manda aí espera um tempinho, vê se a resposta chegou ou não. Aí bateu um tempinho, bateu lá um intervalo, se a resposta, mesmo que a resposta não tenha chegado, ele manda o outro, tá? E esse modo de transmissão pode influenciar, né, a transferências dos dados. Bom, como eu falei, é uma interface antiga, né? Se vocês pegarem alguns dispositivos antigos, aí vocês podem encontrar esse tipo de interface, aquela entradazinha paralela, né, que chama, que era muito com as impressoras antigamente, ou com os scanners, não existia nem multifuncional, né? Você ligava a impressora e ligava o scanner. Quem for um pouquinho mais antigo pode lembrar que os dois às vezes eram ligados num cabo só, né? Você ligava um cabo no computador, aí uma parte do cabo era ligado na impressora, e aí o cabo continuava e você ligava no scanner, né? E podia usar os dois dispositivos ao mesmo tempo, ou seja, se o seu computador aguentasse, né? Antigamente você tinha pouquinha memória, sei lá, 32 MB de memória RAM, aí se o computador aguentasse, você podia escanear uma imagem e ao mesmo tempo imprimir outra imagem, tá? Então, como eu disse, é uma tecnologia bem antiga que aos poucos foi sendo substituída pela tecnologia SATA. O próximo passo da evolução são os discos de estado sólido, né? Ou SSD, que é o Solid State Disks. Você pode achar que esse nome, estado sólido, pode fazer alusão, né, à inexistência de peças móveis na construção desse disco, tá? A gente tem que lembrar que os HDs, os discos magnéticos, eles precisam de motores, né? De discos, cabeçotes, braço de leitura e gravação para funcionar. Mas uma outra explicação também seria, para a gente ter esse nome sólido, porque a transferência, né, dos elétrons através dele, da informação através dele, é feita sem o uso das antigas válvulas que existiam nos sistemas antigamente, né, aqueles tubinhos de vácuo, né? A transferência é feita toda por material sólido, tá? Então, por isso que eles são discos de estado sólido. Apesar de não serem discos, o nome só se manteve pela tradição, né, de anos e anos, aí, décadas e décadas, usando os HDs, que eram discos, tá? Bom, a anatomia de um SSD é a seguinte, ele vai utilizar um ou mais chips de memória, tá? Dispensando totalmente o uso de sistemas mecânicos. Por não usar sistemas mecânicos, eles não vão precisar ficar utilizando eletricidade para fazer o disco rodar, nem mover o braço. Dessa forma, ele consome menos energia, ele economiza energia, tá? Como os dados são armazenados em chips, né, eles vão ocupar muito menos espaço físico. Por isso que os discos SSD eles são menorzinhos, são menores do que um disco magnético. E outra vantagem, justamente por não ter essas partes móveis, os SSDs eles são mais resistentes e são a escolha preferida para se colocar num notebook, por exemplo. Você há de convir que se você tem um notebook, o simples fato de transportá-lo, né, de um lado para outro, numa mochila, vai fazendo com que aquele balançando, né, e o braço vai balançando e com o tempo esse balançar de um lado para o outro pode acabar danificando o braço de leitura e aí danificando o HD.
O Pedro William está perguntando aqui no chat se tem como instalar um SD normalmente ou precisa de um suporte. Bom, primeiro, tá vendo esse encaixe aqui em cima da figura, né? Esse pentezinho. Primeiro, seu sistema, seu computador tem que ter um slot, né? Para que você possa encaixar o seu SSD, tá? Então, teu sistema tem que ter suporte a ele, né? Se você tiver um computador antigo, muito provavelmente não tem como você colocar um SSD no seu sistema, tá? É a mesma coisa quando mudou do IDE para o SATA, né? Ou seja, os computadores antigos, você pode ter o SATA, lembra que é uma interface, né? Então, se o disco tiver interface SATA, você pode usar no SATA, tá? O que eu estou falando é dos SSDs, que tem alguns SSDs que tem um slot de encaixe, tá? Para você encaixar ou parafusar mesmo assim no HD, tá bom? Então, se o seu disco tiver suporte ao SATA, SATA e IDE são interfaces, né? Se ele tiver uma interface SATA, você pode utilizar, tá? Bom, como eu falei, quando mudou da interface IDE para a interface SATA, muitos computadores antigos não tinham, né, um slot SATA lá na placa. Então, não tinha um HD SATA, não tinha como, certo? Da mesma forma, quando passou do SIM para o DIMM, né? Os slots dos computadores que usavam SIM, eles não cabiam um DIMM porque o número de pinos é diferente, não encaixava, tá? Então, para você usar um SSD no seu sistema, ele tem que ter suporte aí ao SATA. Se o seu disco for SATA, né? Existem outras interfaces para disco, tá? Bom, deixa eu me... Tá, o que é que eu estava falando? Ah, sim, estava falando das partes móveis, né? Você vai transportar o seu notebook no outro, de um canto para o outro, tá andando aqui no ônibus, né? Aí o ônibus vai balançando. Como o HD tem partes mecânicas, esse sacolejado dessas partes mecânicas pode fazer com que as peças vão se soltando, né? E aí danifica o seu HD, tá? Ou mesmo se você, sem querer, derruba o notebook no chão, né? A pancada pode fazer com que as partes mecânicas, se você tiver sorte de não quebrar o case do notebook, né? Você pode fazer com que as partes mecânicas do HD se danifiquem, quebrando o HD. O SSD é um problema, como ele é sólido, ele não tem parte mecânica, ele é mais resistente a você transportar de um lado para o outro e é mais resistente caso você sofra algum impacto, né? Uma queda ou algo parecido. Tá? Então, por isso eles são ideais para você colocar num notebook, para colocar num dispositivo móvel. Bom, continuando. Então, no caso Sim, o Jeff está perguntando se, em termos de vida útil, se ele dura menos do que um mecânico. Dura menos, tá? Normalmente ele dura menos, porque cada célula de gravação, cada chip desse aí, é formado de várias células de gravação. Cada célula de gravação, ela consegue ser regravada cerca de 100 mil vezes, tá? Então, você multiplica aí o número de células que você tem por 100 mil vezes, aí você tem mais ou menos o número de gravações que você pode ter para um disco SSD, tá? Então, é mais um ponto a observar. Se você vai fazer muita gravação, o ideal não é o SSD, não é o ideal, né? Agora, se você vai fazer muita leitura, aí você pode usar o SSD. Estão perguntando aí se aí dá mais ou menos quanto tempo. Rapaz, o Pedro está perguntando, em anos isso daria quanto? Estima-se, estima-se que dure cerca, tá? Um, um, um PC comum, né? Mas quem é que usa um PC por 10 anos, né? Eu tô com 12 já. Meu HD já tem 12 anos. O Jorge também, já bem-vindo, Jorge. Bem-vindo ao time. Meu notebook tá com 12 anos, né? Pois é, dá mais ou menos aí uns 10 anos, tá? Mas isso se você fizer muita gravação. E vocês fazem, né? Vocês vivem baixando coisa da internet, né? Então vocês acabam fazendo muita gravação. Por isso que
Por isso que normalmente os sistemas de notebooks eles têm dois discos, né? Tem um SSD para colocar o sistema operacional, que é basicamente só uma operação de leitura, né? E tem um HD, disco magnético, para gravar os dados, né? Ficam separados. Porque como um HD propriamente tem muita gravação, a galera fica baixando um monte de filme que nunca vai assistir, né? Um monte de PDF que nunca vai ler, aí um monte de jogos que nunca vai jogar. O pessoal vive disso, né? Adora estocar. Isso que quando a internet cai, assistimos, né? Tá. Alguém fez uma pergunta que eu não vi, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. É... Eu acho que foi essa, né? Que se ele dura menos do que um HD mecânico, dura menos que um HD mecânico. Se bem que o HD mecânico ele tem tendência a quebras mecânicas, né? Bom, a alma de um SSD, certo? É o que a gente chama de memória flash. E ela surge um acidente, né? Não era bem o objetivo construir a memória flash, né? Como é que ela surgiu? É o seguinte, tinha um carinha, né? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Tá aqui um Fujio Mazuoka, tá? Ele trabalhava lá na Toshiba, né? Ele percebeu que é o seguinte, ocorria nas memórias um erro, né? Que é chamado de erro de injeção de portadora quente, que é uma falha que acontecia nas memórias antigamente. Ou seja, quando você embutia uma carga elétrica, né, dentro de um transistor, você lembra daqueles transistores, né, que a gente estudou nas primeiras aulas, né, que fazem aquelas portas lógicas, o NAND, né, o NOT. Ele percebeu que quando existia esse erro, que é o chamado de injeção de portadora quente, ou seja, havia uma carga elétrica maior do que o que era suportado, isso fazia com que o transistor ficava num estado permanente, ou seja, ele ficava o tempo todo ligado ou desligado, tá? Isso acabou que na época era considerado uma sentença de morte, né, para a memória, tá? Só que aí o Matsuoka ele percebeu o seguinte: bom, eu posso usar esse erro que acontece em memória para transformar as memórias que a gente tem hoje em dia, né, em que são memórias voláteis, ou seja, quando desliga o sistema, ela perde os dados que estão gravados. Então eu posso usar essa injeção de portadora quente, né, para criar uma memória permanente, tá? E assim ele criou os primeiros discos, né, as primeiras memórias flash, tá? A gente tem aí caiu, foi Jorge? Estão me ouvindo? Pelo amor de Deus, se vocês não estiverem me ouvindo, o que foi que vocês ouviram? Vocês ouviram a parte que eu falei de injeção de aquela falha de portadora quente, né? Vocês ouviram isso aí, essa explicação, né? Então pronto, essa aqui é a alma, a memória ROM é a alma do, do disco de estado sólido, tá? O que é uma ROM? Uma ROM, ela é um anacrônico para Read Only, ou seja, uma memória que é somente leitura. Como é que funciona a ROM? São chips, tá, que guardam as informações de modo não volátil, ou seja, ela que está gravada, ela não se perde, tá? O programa que é gravado nela, ele tem que ser inserido lá na fábrica, tá? E não pode ser regravado nem apagado, alterado de qualquer forma pelo usuário em casa, não tem como. Ela é considerada somente leitura porque o computador somente faz uso dos dados gravados e é incapaz de alterar. Só que aí com o tempo,
vem desses estudos aí do Matsuoka, né? Matsuoka. Veio a PROM, que é a Programmable Read Only Memory. A gente pode traduzir como uma memória somente leitura programável. Nesse caso, ela tem um dispositivo programado, ela vem da fábrica zerada, sem nada gravado, né? Mas ela tem um dispositivo que permite que você faça uma gravação nela. O termo gravação nem é muito correto nesse caso aqui. O nome mais correto seria programação. Porque quando você faz uma gravação, você entende que você vai alterando bit por bit, né, de cada uma das células da memória. Mas a programação não, você vai pegar um conjunto de dados já enorme já e vai gravar todas as células de acordo com aquele estado. Tá? Então você já tem um estado de um monte de zeros e uns, você vai gravar todas as células com o que você quer. Por isso que o nome mais adequado é programável, ao invés de gravável, né, de gravação. Tá? Então ela tem, essa PROM tem um dispositivo que permite que você faça a gravação em casa, né, no computador em casa. Só que é o seguinte, essa gravação, essa programação é feita uma vez. Depois que você colocou o dado lá, já era. Você não pode mais alterar ou excluir. Aí vem uma evolução que é chamada de EPROM, que é a Erasable Programmable Read Only Memory. Ela é parecida com a PROM, mas os dados que foram gravados, eles podem ser regravados, né? Ela possui uma janelinha de quartzo, né, que um dispositivo específico emite uma luz ultravioleta por aquela janelinha, e essa luz apaga tudo que está lá dentro, né? Então ela pode ser regravada, pode ser reutilizada. Tá? Então você pode gravar, regravar, reprogramar ela várias vezes. E aí evoluiu-se um pouco mais, e a gente chegou na EEPROM. Que eu não coloquei aí, né? Foi mal, depois lembrem de corrigir esse slide. Está falando da EEPROM, está faltando essa. Que é a Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. E a memória apagável, né? É a memória apagável, programável eletronicamente, tá? Que é a mesma coisa anterior, só que ao invés de você precisar de um dispositivo de luz ultravioleta, você pode fazer isso eletronicamente, tá? E a memória flash veio daí. Ela é uma evolução da EEPROM, certo? E qual é a principal diferença? Que enquanto a EEPROM, né, ela só permitia a reprogramação dos dados, ou seja, eu não podia gravar bit a bit, né? Eu tinha que gravar a memória todinha de uma vez só, todos os dados. Então, se eu fosse regravar, né, imaginei que a minha memória tem 8 MB de capacidade, então eu tinha que gravar os 8 MB de uma vez só, tá? Embora eu quisesse alguns bytes. Imagine que a memória tivesse 8 GB, eu quero alterar uns 4 bytes, eu tinha que gravar os 8 GB lá, na EPROM, né? Na EPROM. Só que a memória flash, ela não precisava ser reprogramar os dados em massa, né? Ela permitia que você fizesse a programação de bytes individuais, tá? Então, por isso que ela passou a ser utilizada nos discos de estado sólido, como a gente conhece atualmente, tá? Aí você pode me perguntar, professor, pelo amor de Deus, se ROM significa memória de somente leitura, como é que é possível aí a gente regravar, fazer a regravação dela? Bom, aí eu tenho que esclarecer o que é esse termo somente leitura, né? Ele vem do sentido de que é impossível você gravar da mesma forma, gravar um dado naquela memória da mesma forma que você faria numa memória RAM equivalente, tá? Numa ROM, o ato de gravar ele é lento e ele não pode ser intercalado com operações de leitura, certo? E justamente por utilizar aquele erro de injeção de temperatura, né, de portadora quente que a gente falou, justamente por utilizar esse erro, cada gravação feita na ROM vai desgastando a célula, tá? É por isso que ela tem uma vida útil, né? Existem basicamente dois tipos de memória flash. A gente tem a memória NOR e a memória NAND. Se vocês lembrarem, quando a gente estava falando de circuitos digitais e lembrar dos tipos de transistores que a gente tinha, vocês vão saber do que a gente estava falando, né? A flash NOR, ela vai permitir acesso aleatório às células, justamente porque trabalha em paralelo, né? O NOR é um NOT OR, você consegue acesso em paralelo.
Então, tal como a RAM, você consegue esse acesso aleatório e consegue esse acesso com alta velocidade, tá? E esse tipo de memória, Flash NOR, ela é utilizada principalmente nas BIOS de hoje em dia e nos firmwares do smartphone. Por isso que hoje em dia, não, nenhuma flash, o Breno está perguntando se a flash não é volátil. Nenhuma memória flash é volátil, tá? São todas memórias permanentes, ok? Toda memória ROM, nenhuma memória ROM é volátil, tá? Então, a flash é flash ROM. Então, flash NOR é flash NOR ROM. Toda memória ROM, ela é permanente, ok? O Jorge está perguntando o que quer dizer volátil. Volátil é o seguinte, se eu desligar o computador, eu perco as informações que estão gravadas. A RAM, ela é volátil, porque tudo que está na RAM, quando eu desligo, já era, né? A cache é volátil, os registradores são voláteis, tá? Mas a flash, a memória flash não é, ok? Ela é permanente, tá? E hoje em dia ela é usada principalmente nas BIOS e nos firmwares de um smartphone. Por isso que hoje em dia você pode atualizar a BIOS do seu computador. Antigamente era impossível, né? Mas hoje em dia você pode atualizar. O fabricante de repente detecta um erro ou lança uma BIOS aprimorada, melhorando a performance, né? E aí lançou a nova BIOS, você tem como instalar. Justamente porque você está usando uma flash NOR, ao invés de uma memória ROM, como você antigamente usava. E a mesma coisa acontece com os firmwares, né? Dos smartphones, dos tablets, dos dispositivos móveis. E dos videogames também. Por isso que o seu PlayStation é atualizado de tempos em tempos, tá? O Alisson está perguntando se é recomendável deixar a BIOS atualizada. É sim, é bom, né? Geralmente tem correção de erros, né? Então é bom, tá? Mas eu nunca atualizei não, porque eu tenho medo, né? Eu não mexo no que está funcionando, né? Então deixa quieto, né? E tem as memórias Flash NAND, né? Você sabe que o NAND ele trabalha com aquelas portinhas NAND que são em série, né? Então, se é em série, o acesso aos dados, às células de memórias, é feito de forma sequencial, tá? E por isso que elas são tratadas, essas células são tratadas como um conjunto de blocos, chamados de blocos de célula. E em vez de acessar a célula de maneira individual, a gente acessa um bloco de célula. É feito no HD, né? Você não acessa só um setor do HD, você acessa logo um bloco, tá? Puxa logo para a memória de bloco, né? Bom, no geral, tá? Se a gente for comparar, né, os blocos físicos, né, de tamanho equivalente, as memórias NAND, elas podem armazenar muito mais dados do que as memórias NORs. Ó, e além de serem mais baratas, elas são utilizadas nos SSDs, tá? E aí a gente tem várias tecnologias para os SSDs. A gente tem a single layer, tem a multiple layer, tem a quad layer, tem a triple layer, tem a quad layer e a penta layer, que são camada, né? O que é que eu quero dizer com isso? Numa memória simples, uma memória flash simples, que é a SLC, que é a single layer, né? Você só pode gravar um bit em cada célula. Não tem como gravar mais de um bit por cada célula, né? Já na... Só que a memória foi se aprimorando, a tecnologia foi se aprimorando e criou-se uma tecnologia que é a chamada multiple layer, que permite que você grave 2 bits por célula, certo? Mas se eu consigo gravar 2 bits por célula, quer dizer que eu tenho que, quando for fazer a gravação, eu não posso gravar um bit só. Por exemplo, se eu tenho um 0 e um 1 lá dentro, eu quero alterar um 1 para 0, eu tenho que gravar os 2 bits ao mesmo tempo, tá entendendo? Ou seja, toda leitura e gravação numa multiple layer é feita de 2 bits ao mesmo tempo, tá? E aí depois veio a triple layer, né? Você pode gravar 3 bits, veio a quad layer, obviamente você pode gravar 4 bits, e a pentalayer, né, que é obviamente de 5 bits. Que melhora se eu aumentar o número de camadas
numa célula de SSD? Melhor é que eu vou ter rápido, né? Ao invés de estar lendo só um bit a cada leitura, eu vou poder ler, sei lá, 2, 3, 4, 5 bits ao mesmo tempo. Então a velocidade de leitura é muito mais rápida, quanto mais camadas eu tiver. Só que aí eu crio um problema, vocês já devem ter imaginado. Se cada gravação eu desgasto a minha célula, tá? Então, se eu estou gravando 2 bits ao mesmo tempo, 3 bits ao mesmo tempo, 4 bits ao mesmo tempo, eu vou desgastar a minha célula 2, 3, 4, 5 vezes mais rápida, né? Do que se eu tivesse uma gravação simples. Estão entendendo? Então, quanto mais a sua célula de memória flash tiver, mais rápido ela vai se desgastar e menor o tempo de vida útil. Atualmente, o disco que é utilizado normalmente no mercado para sistemas domésticos são de 2 camadas, né? O MLC, tá? E lê e grava 2 bits ao mesmo tempo, tá? E aí agora a gente tem a organização das células no disco, né? A gente tem a organização 2D NAND e a 3D NAND, ou VNAND, Vertical NAND. Essa organização é simples, tá? Como é que é a 2D NAND? Você vai organizando as células, vocês estão vendo assim, elas são organizadas horizontalmente, né? Uma do lado da outra na placa, lá no chip, perdão, né? Formando um tapete. Por isso que ela é 2D, ela forma uma matriz, um grid, né? Consegue ocupar, né, todo o chip com aquele grid, você tem uma memória. E aí vê o pessoal que diz o seguinte: bom, se eu pegasse, tudo bem, Igor, pode ir, sem problema, tá? Se eu pegasse essa grade de células e duplicasse, ou seja, colocasse uma em cima da outra, eu teria o dobro de armazenamento. Verdade, você teria o dobro de armazenamento. Ah, legal, vou fazer isso. Bom, e se eu pegasse essas duas camadas, né? Esses dois grids, um que está em cima do outro. Os dois grids que eu tinha antes. Aí eu vou ter o quê? 4 grids, né? É verdade. Então você vai ter 4 vezes a capacidade de armazenamento. Então o pessoal foi empilhando, né, essas grades, uma em cima da outra, uma em cima da outra, criando o chamado 3D NAND, ou VNAND, né, Vertical NAND. Tá formando tipo como se fosse um armazém de células NAND, uma em cima da outra, né? E a gente tinha aqui em 2015, perdão, a gente tinha em torno de 24 a 32 camadas, né, empilhadas. Em 2016 passou-se de 48 a 64. Já em 2017 até hoje, 2017 passou-se para 96 e até hoje o pessoal está utilizando aí cerca de 76 camadas. Tá? Outra forma de organização é a 3D Xpoint, que é a mesma coisa da 3D NAND, só que os grids são colocados de forma perpendicular. Tá? Você observar na figura anterior, na 3D NAND, aqui à direita, está todo mundo organizadozinho, né? Os grids estão todos empilhados um em cima do outro, do jeito que estão. Mas aí na Xpoint você vai alternando. Você coloca um do jeito, o próximo já coloca de outro, e vocês vão formando, né, um X, tá? Entre essas camadas, né? Isso faz com que as células fiquem mais próximas umas das outras, né? Elas vão ficar mais próximas. Veja aqui que na figura, você tem a célula aqui. Essas células que estão nessa linha aqui, elas estão bem próximas umas das outras, né? Mas aqui está distante, né? Você tem essa distância umas das outras, tá? Então, quando você faz essa organização, você tem que as células que se alternam, ó, essa está mais próxima dessa, certo? Você tem uma proximidade maior, ó. Essa daqui está mais próxima dessa, né? Está mais próxima dessa. Você começa a criar pontos de interseção, maiores pontos de interseção, facilitando com que as células se comuniquem, tá? Facilitando a sua velocidade. Além disso, esse tipo de tecnologia desenvolveu blocos cada vez menores, né? E não usam transistores, tá? Ou seja, até a 3D NAND você tinha transistores. Não tem mais transistores. Então elas vão ter
um tempo de vida útil muito maior do que as memórias anteriores. Ok? Bom, tá bom por hoje, né, pessoal? Né? É isso aí que a gente tinha para falar de memória secundária. Estou preparando um outro vídeo para a gente falar de CD-ROM, DVD-ROM, tudo mais, tá? E é isso aí. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. E, por favor, os que estiverem presentes, escrevam presente aí no chat para que a gente possa contabilizar depois a presença de vocês. Um grande abraço a todos. Tenham todos uma ótima terça-feira e até quinta-feira, tá? Até mais.